Não estou com, pessoal, não estou conseguindo aqui a... Estão me ouvindo? Sim, né? Não estou conseguindo abrir a... slide. Agora deu, né? Todo mundo vê aí a figura do simpático Walter Kohn. Então, vamos lá. Então, Walter Kohn, ele teve é um sujeito que teve uma história de vida. Tem um problema, eu estou sem a canetinha lá, só um minutinho.
Já sei o que eu estava errando aqui. Ok. Ele teve uma história de vida bastante interessante. Ele nasceu em 1923 na Áustria. Foi perseguido pelos nazistas, e agora não me lembro os detalhes, se foi um pouco antes ou durante a Segunda Guerra Mundial, creio que antes. Ele fugiu para o Canadá, se tornou cidadão canadense, estudou no Canadá, toda a sua formação em física, ele é físico, né? Toda a sua formação foi no Canadá. Aí depois ele se tornou professor da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, durante muitos anos. Foi professor lá, infelizmente faleceu recentemente, já com mais de 90 anos, alguns anos atrás, não me lembro se foi em 2018, 2000, por aí, mais ou menos, né, com mais de 90 anos. Ele é o principal responsável pela teoria do funcional densidade. E em 1998, ele recebeu o Prêmio Nobel da Química, né, por seu desenvolvimento da teoria do funcional da densidade. Ele dividiu o prêmio com o John Pople, que é um cara que foi muito importante para desenvolvimento de vários métodos da química quântica, né? Então, em 98, o Comitê do Nobel da Química decidiu dar o prêmio para esses desenvolvimentos teóricos do estudo de propriedades eletrônicas na química, e aí considerou que esses dois eram os principais formuladores disso, de duas formas diferentes, né? O John Pople mais focado em métodos que partem do Hartree-Fock, e o John Walter como um dos desenvolvedores do principal nome do DFT. Nos anos 90, o Walter Kohn esteve no Brasil. Eu era, na época, estudante de mestrado na USP. Eu tive o prazer de fazer um mini curso de DFT com ele lá na USP, né? Foi bastante inspirador para mim como estudante. E esse texto que eu coloquei aqui faz parte, né? Quando o sujeito ganha o Prêmio Nobel, ele escreve um texto, né? Esse texto faz parte do texto que ele... É um trecho do texto que ele... uma parte desse texto que ele apresenta no Prêmio Nobel, né? Então, ele fala que a teoria de Conchamp, ela pode ser vista como a exatificação, nem sei se existe essa palavra em português, mas vamos lá, né? Formal da teoria de Hartree. Porque a teoria de Hartree era uma teoria de elétrons interagentes, mas em que só se levava em consideração a interação clássica entre os elétrons. Então, a Conchamp transforma a Hartree numa coisa exata, no sentido em que você consegue incluir, pelo menos, em princípio, de forma exata, os termos de correlação e troca, né? Se a gente souber, né, e continuando aqui, com a energia de correlação de troca e o potencial de correlação e troca exato, todos os efeitos de muitos corpos estariam, em princípio, inclusos. Claramente, isso leva a nossa atenção para esse funcional de energia de correlação e troca. E a utilização prática da DFT depende inteiramente se a gente consegue ou não ter boas aproximações para a energia de correlação e troca, tá? Que são, ao mesmo tempo, simples e suficientemente precisas ou acuradas, né? Então, primeira coisa, demorou bastante, né? A DFT, os dois artigos são publicados em 64 e 65,
demora 3 décadas para o Walter Kohn ganhar o prêmio Nobel por essa teoria, né? Por basicamente 2 motivos. Primeiro, que demorou muito para a gente ter funcionais aproximados de correlação e troca suficientemente simples e precisos, que levassem a cálculos com boa acurácia. E segundo também, que só no final dos anos 80, segunda metade dos anos 80 e começo dos anos 90, que a gente passa a ter capacidade computacional para, de fato, resolver as equações de Conchamp para sistemas interessantes. Então, é aí que a gente começou a perceber o poder dessa teoria que foi desenvolvida lá nos anos 60. Então, ele... Então, aqui, um resumo do que é a teoria, do que é o problema de muitos corpos que a gente está resolvendo aqui, né? Eu tenho, na vida real, os elétrons interagem entre si e os elétrons, eles interagem também com os potenciais dos núcleos. Isso é o chamado problema de muitos corpos. Ok? Se eu mantenho a interação com os núcleos, mas eu desligo a interação elétron-elétron, então eu tenho agora elétrons não interagem entre si, mantendo a interação com os núcleos, eu teria a aproximação dos elétrons independentes, que a gente viu que é horrível, porque a gente está prezando a interação elétron-elétron, que é muito importante. Pessoal, desliga o fone. Aí, obrigado, já desligou. Valeu. Então, essa é a interação elétron-elétron. Se os elétrons interagem um com os outros, mas não tem não tem o potencial externo, então há interação elétron-elétron, mas eles estão num potencial constante. Então a gente chama isso de gás de elétrons homogêneo. Homogêneo porque todo ponto R é equivalente. Qualquer ponto R que eu estiver, eu vou ter a mesma coisa, porque eu vou ter N elétrons numa caixa, e esses N elétrons interagindo entre si, todos os pontos dessa caixa são equivalentes, tá? Então, essa interação, esse gás de elétrons homogêneos vai ser importante daqui a pouquinho, tá? E o sistema mais simples possível é se eu não tenho nem a interação elétron-elétron, nem a interação, desculpa, aqui, né, interação elétron-elétron, nem a interação dos elétrons com os núcleos. Então, esse é o caso do gás de elétrons livres, tá? A única coisa que a gente vai ter é que você coloca esses elétrons numa caixa e, devido às condições de contorno, você tem a quantização desses estados, mas é o caso mais simples daquele primeiro cálculo que a gente faz no primeiro cálculo de estado sólido, tá? Então, o problema que a gente quer resolver com as equações de Conchamp é o problema de muitos corpos, mas daqui a pouquinho esse problema do gás de elétrons homogêneo vai ser importante também. Ok? Então, sobre ele que eu quero falar. No gás de elétrons livres, ou seja, eu não tenho interação elétron-elétron e não tenho interação dos elétrons com o núcleo, essa é a minha função de onda. Quando eu passo a ter o gás de elétrons homogêneos, que é o que eu tenho aqui, tá? Então, isso aqui é o gás de elétrons homogêneos, a gente consegue determinar de forma bastante simples a energia de troca, tá? Que é esse termo aqui, né? Vejam que eu tenho a troca aqui aqui eu tenho o I no ponto R, né? O orbital I no ponto R,
e aqui o orbital I no ponto R', tá? Por isso que é uma energia de troca. Se eu tivesse aqui RR e depois aqui aparecesse R', isso seria o potencial de Hartree. Quando eu troco e ponho assim R', é o potencial de troca. No gás de elétrons homogêneo, isso tem a parte de troca tem uma expressão analítica. Ela vai com a densidade eletrônica elevado à potência 4/3, que está aqui. Ok? No gás de elétron homogêneos, tá? Vou repetindo, o que é o gás de elétron homogêneo? Eu tenho interação elétron-elétron com todos os termos quânticos, mas eu não tenho a interação de elétrons com os núcleos, né? Eu tenho os elétrons numa caixa na qual eu não tenho os núcleos ali. Ok? Neste caso, eu consigo utilizar um método que é extremamente preciso, que eu não vou poder entrar em detalhe aqui, mas a única coisa que a gente precisa saber é que esse é um método extremamente preciso e que eu consigo fazer, a rigor, eu consigo ter uma solução exata para sistemas muito simples, que é o método de Monte Carlo quântico. Então, usando os chamados métodos de Monte Carlo quânticos, a gente consegue resolver um problema de muitos corpos de uma forma praticamente exata. Praticamente exata porque você sempre vai ter, numericamente, quantidades que que você vai convergir, mas, em princípio, exato. Tá? A gente consegue utilizar, hoje em dia, 2020, métodos de Monte Carlo quântico para sistemas muito simples, sistemas que têm algo em torno de uma dezena de elétrons, poucas dezenas de elétrons, a gente consegue fazer esses cálculos. Quando a aproximação da densidade local foi proposta, em 1980, o que esses dois sujeitos aqui, o Sepperli e o Alder, fizeram foi resolver o gás de elétrons homogêneo para um sistema usando o método de Monte Carlo. Então, eles tinham tanto o termo de troca como o termo de correlação para um sistema exato, onde você tem apenas a densidade eletrônica. Tá? Então, eles já sabiam o resultado da energia de troca, que é dado por essa expressão aqui, tá? Energia de troca em função da densidade eletrônica N, e eles obtiveram nesse cálculo do Sepperli-Alder, que depois foi parametrizado nesse artigo do Perdue e do Zunger, em 81, eles obtiveram a energia de correlação também em função da densidade eletrônica, tá? Vejam que aparece um Rzinho aqui, tá? Eu não vou entrar em detalhe, esse Rzinho é um raio, tá? Mas ele é relacionado com a densidade eletrônica através dessa equação aqui. Então, se você sabe o N, você sabe o R, você coloca nessa equação, você tem a energia de correlação, tá? E, se você sabe o N, você tem a energia de troca. Isso para o gás. Travou, pessoal? Ou tá ok? Tá ok, né? Então, tivemos um problema local ali. Então, vamos lá. Então, repetindo. Nos cálculos do Sepperli e Alder, que depois foram parametrizados por Perdue e Zunger, a gente tem, para um gás de elétrons homogêneo, dado uma densidade eletrônica N, a gente sabe exatamente a energia de correlação e a energia de troca. Mas para essa aproximação em que eu não tenho potencial externo. Como é que eu uso esses cálculos para uma situação que eu tenho potencial externo? Eu faço a aproximação da densidade local.
ok? Então eu pego, vou dar o exemplo dessa molécula aqui, tá? Então eu tenho essa molécula aqui, tenho aqui 4 átomos de carbono, 1 átomo de nitrogênio e tem os átomos de hidrogênio ali, tá? Eu pego uma determinada região aqui. Nessa regiãozinha, que é o ponto R, vamos supor que eu sei, ou eu tenho um bom chute de qual é a densidade eletrônica. Então, naquele ponto, eu sei o N, eu sei a densidade eletrônica, tá? Tá dado nesse mapa aqui. E eu utilizo essa equação aqui para energia de correlação, essa equação aqui para energia de troca. Ok? Num outro ponto, em que eu vou ter um outro ponto R aqui, que eu estou desenhando aqui, em que eu vou ter um outro N, uma outra densidade eletrônica, eu utilizo as mesmas equações. Então, em cada caixinha, localmente, eu assumo que a energia de correlação e troca é dada pela energia de correlação e troca para aquele N num gás de elétron homogêneo, num gás de elétron em que eu tenho rigorosamente apenas a interação elétron-elétron. Ok? Então, o que você deveria perguntar agora? Mas, professor, como é que você já sabe qual é a densidade eletrônica em cada ponto? Tá? Guarda essa pergunta, daqui a pouquinho eu vou tentar esclarecer isso. Tá? Mas, se eu souber a densidade eletrônica, eu uso a aproximação da densidade local desta forma. Eu sei a densidade eletrônica, eu vou naqueles cálculos que foram feitos para o gás de elétrons homogêneo, e eu determino exatamente a energia de correlação e troca. Aí todos os outros termos eu sei a energia do meu sistema. Tá? Antes de eu falar do GGA, eu vou pular aqui, pessoal. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente determina essa densidade eletrônica que a gente precisa conhecer. Tá? Depois a gente volta ali no GGA e nessa performance. Acho que essa série, se eu inverter a série, vai ficar mais didático. Tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho a equação de Conchamp. Tá? Eu estou chamando de V total a interação dos elétrons com os núcleos, interação clássica elétron-elétron e interação de correlação e troca. Se eu somo tudo isso, eu tenho potencial cinético, eu tenho mais esse V total, vai ser um psi igual a energia psi. Fica muito com cara de uma equação de uma partícula. Tá? O que é a interação dos elétrons com os núcleos? É simplesmente isso. Em cada ponto Rzinho, eu somo a atração colombiana para aquele núcleo que tem Z prótons e está no ponto Rzão. Esse é o meu potencial externo Vn. A interação de Hartree também é simples. Ela é dada simplesmente como proporcional à densidade eletrônica. A interação de Hartree é a interação clássica elétron-elétron. E a interação de correlação e troca, na medida em que a gente saiba escrever, é só fazer uma derivada funcional dessa energia de correlação e troca em função de N. Tá? Mas o que é N? N é a densidade eletrônica, que é uma somatória desses φs para todos os φs, para todas as menores energias. Tá? Então, eu tenho N elétrons, eu pego as N menores energias, pego esses N φs correspondentes e somo os φs vezes o complexo conjugado dessa forma. Tá? Então, olha
o problema que a gente tem aqui? Esse termo, ok, eu sei. A hora que eu sei a posição dos átomos no meu sólido ou na minha molécula, eu determino o potencial externo Vn. Mas tanto o potencial de Hartree como o potencial de correlação e troca, eu tenho que saber N. Para saber N, eu tenho que saber Φ. Para saber Φ, eu tenho que resolver a equação de Schrödinger. Desculpa, eu tenho que resolver as equações de Conchamp. Mas para resolver as equações de Conchamp, eu tenho que saber o potencial de Hartree e eu tenho que saber o potencial de correlação e troca. Então, resumindo, eu tenho uma equação, tipo, que parece uma equação de Schrödinger para uma partícula, mas para eu saber o potencial, que é esse V total, eu tenho que saber a resposta da equação. Então, para eu saber qual é a pergunta que eu tenho que fazer, para eu montar a equação, eu já teria que ter resolvido a equação. Tá? Como é que a gente resolve isso? A gente resolve usando um processo autoconsistente. Tá? Eu vou explicar aqui. Então, potencial externo a gente sabe, é só saber a posição dos átomos no meu sistema e o seu potencial externo. Opa, vou para frente. Então, isso aqui eu sei. Ó, legal, potencial externo, eu sei. Eu chuto uma densidade eletrônica inicial. Tá? Depois nós vamos ver formas de chutar a densidade eletrônica inicial. Tá? Aí, se eu tenho uma densidade eletrônica que é um chute, eu consigo calcular, né? Então, eu chuto uma densidade eletrônica inicial. Eu consigo calcular tanto o potencial de Hartree como o potencial de correlação e troca para esse chute inicial. Por exemplo, nesse potencial de correlação e troca, eu posso usar LDA. Ou seja, eu vou naquelas equações que eu mostrei lá atrás e eu sei qual que seria para aquele N, em cada ponto R, para aquele N, qual que é o termo de correlação e o termo de troca. Por isso que é uma aproximação local, porque em cada R eu vou ter um N e vou ter um termozinho aqui, que vai ser a energia naquele R, tá? Mas se eu tenho um chute inicial, eu consigo determinar isso, tá? Se eu determino isso, para esse chute inicial, eu tenho o meu V total, eu consigo escrever as equações de Conchamp, eu resolvo agora, determino essas funções φ e determino essas energias, pego se eu tenho N elétrons, eu pego as N menor energia, pego os φ correspondentes, faço as somatórias de todos os φ estrelas. E aí eu vou obter um outro N dessa forma. Esse outro N, eu vou comparar com o meu chute inicial. Em geral, não vai ser igual na primeira tentativa, tá? Teria que ter muita sorte, já no meu primeiro chute já dá exatamente a densidade eletrônica correta, exata do sistema, né? Em geral, não vou conseguir isso. Então, eu comparo, normalmente vai ser diferente, aí eu volto ali. Aí, normalmente, o que os programas computacionais fazem para acelerar a convergência é pegar esse chute inicial, misturar com essa nova densidade que foi obtida quando você resolveu as equações de Conchamp, e isso vai ser um novo chute. Então, agora vai ser eu tinha o meu chute número 0, agora eu tenho minha densidade eletrônica número 1. Aí eu faço todo o processo. Para essa densidade eletrônica número 1, eu resolvo as equações de Conchamp, eu obtenho a densidade eletrônica número 2. Eu comparo a 2 com a 1. Se não for igual, eu volto lá para cima. 3. Faço a mesma coisa. Agora eu vou comparar a 3 com a 2. Eu vou fazendo isso N vezes, sempre comparando, quando eu chego aqui, a enésima densidade eletrônica que eu obtive com a densidade eletrônica N-1.
No momento que aquelas forem iguais, eu falo, convergiu. Então, essa densidade eletrônica, quando eu vejo que a N mais 1 é igual a N, eu falo, bom, agora eu cheguei na densidade eletrônica correta, que é a solução da minha equação de Conchamp, né? Cada um desses processos é uma iteração, tá? Eu não estou falando errado, porque não é interação, não tem um M. Cada uma desses loopings aqui, dessas voltinhas, é uma iteração, tá? E no final de N iterações, o processo vai convergir. 99,999% dos casos, ele converge. Existem alguns truques, na verdade, assim, 99% dos casos converge. Aí, em 1% dos casos que não converge, a gente tem alguns truques para fazer com que a convergência apareça, e aí, na grande maioria dos casos, a gente vai conseguir chegar numa convergência. Tá? Então, esse é o chamado ciclo de autoconsistência, no qual a gente vai fazer N iterações, isso vai ser muito importante lá na aula prática, a gente vê se o sistema de fato convergiu, porque se você faz um cálculo e ele não convergiu, aquilo não tem nenhuma utilidade prática, aquele resultado não tem valor nenhum, ele tem que estar convergido, tá? E nós vamos falar mais sobre isso na parte prática, mas é importante entender essa teoria aqui, tá? Então, a teoria é essa. As equações de Conchamp, o potencial que o elétron de uma partícula sente depende da densidade eletrônica. Então... De acordo com o Wikipédia, o elétron é uma partícula subatômica. Desculpa, pessoal, meu celular estava falando sozinho aqui. Ele estava falando que, de acordo com a Wikipedia, o elétron é uma partícula. Aquela vozinha que aparece no celular. Bom, ok. Então, para a gente resolver as equações de Conchamp, a gente tem que saber a solução da equação de Conchamp. Essa é a mensagem. Então, a gente faz isso usando um processo autoconsistente. A gente procura a autoconsistência dessa forma, fazendo N iterações, até que a densidade eletrônica e a energia calculada na iteração N é igual à densidade eletrônica e a energia calculada na iteração N-1. A gente pode fazer isso, em princípio, usando qualquer termo de correlação e troca aqui. Se for a aproximação da densidade local, significa que em cada ponto R, eu vou utilizar a correlação e troca dada no gás de elétrons homogêneos, por exemplo, obtido, né, nesses trabalhos do Seperli-Alder e Perdue e Zanger. Tem outras correlações, mas tem outras, parametrizações, mas essa é uma das mais usadas. Tem também Perdue e Wang, tem algumas outras parametrizações, mas essa que a gente chama de parametrização PZ, né, de Perdue e Zhang, é um dos LDAs mais utilizados. Tá? Então, na realidade, essa densidade eletrônica que eu mostro nessa figura aqui, já é a densidade eletrônica final para essa molécula. Tá? Num cálculo real, eu chutaria uma densidade eletrônica inicial, por exemplo, eu poderia fazer um chute bem bobo, bem ingênuo. Falar, bom, eu vou chutar que a densidade eletrônica ela é igual em qualquer ponto do espaço aqui. Eu pego o número de elétrons, divido esse quadrado aqui em N vezes N caixinhas, e aí eu pego o número de elétrons dessa molécula e coloco em cada uma dessas caixinhas esse número de elétrons dividido pelo número de caixinhas e começo com uma densidade
eletrônica constante. Essa seria um chute inicial bem ingênuo, que provavelmente ia demorar bastante para convergir, mas seria um chute inicial. Aí, com o tempo, eu iria recalculando essa densidade eletrônica, até que, num determinado momento, na iteração número n, eu tenho essa densidade eletrônica que nós estamos vendo nessa figura, e na iteração n mais 1, eu tenho exatamente a mesma densidade eletrônica. E aí eu falo, opa, então eu cheguei na densidade eletrônica, que é solução para as equações de Conchamp. Tá? Esses processos autoconsistentes não aparecem apenas para resolver as equações de Conchamp. Aparecem vários outros sistemas, por exemplo, quando você resolve as equações de Hartree-Fock, também tem o processo autoconsistente. Qual que é a diferença da aproximação da densidade local para a aproximação do gradiente generalizado, que a gente chama de GGA? Essas duas aproximações, LDA e GGA, são as aproximações mais utilizadas em sólidos. Tá? Então, existem também vários tipos de GGA. O que a gente vai usar aqui no curso é desse artigo de 96, do Perdue, Burke e Ernsthoff. Então, a gente utiliza a inicial dos 3 nomes PBE. A diferença é que, na densidade LDA, a energia de correlação e troca, ela é dada apenas como uma função, um funcional, da densidade eletrônica no ponto R. Nas aproximações que utilizam o gradiente, além da densidade eletrônica, ela vai ser um funcional também dos gradientes da densidade eletrônica. Então, isso permite uma descrição, em princípio, um pouco melhor, porque você tem não só qual é a densidade eletrônica, né? Por exemplo, Opa, desculpa aqui, não era para escrever nada ali. Por exemplo, vamos supor que eu esteja num ponto R aqui, ó, onde eu estou desenhando. Aqui onde está meu cursor. Todo mundo vê ali a pontinha? Vamos supor que eu esteja ali. Tá? Na densidade eletrônica, na aproximação da densidade local, eu calculo o termo de correlação e troca considerando apenas a densidade eletrônica nesse ponto R, que eu pintei esse pontinho vermelho aqui. Tá? Nas densidades que utilizam também o gradiente, por exemplo, GGA, além de eu utilizar o valor da densidade aqui, eu utilizo como é que essa densidade eletrônica está variando nessa região. Se aqui é uma região de pouca variação ou de muita variação no valor da densidade eletrônica, isso vai ter uma mudança. Então, é como se você estivesse incluindo mais termos, além do termo inicial, na sua expansão. Então, eu vou terminar a aula de hoje falando um pouquinho da comparação de LDA e GGA, e na aula de quinta-feira a gente volta exatamente para esse ponto. Bom, primeira coisa, como é que... Vamos primeiro falar do LDA. Como é a performance da aproximação da densidade local. Para parâmetros estruturais, por exemplo, parâmetros de rede, distância entre átomos, geralmente
LDA tem um erro de alguns por cento, tá? Um erro de cerca de 3% é o usual, mas varia, né, de alguns por cento, varia entre 1 a 5. Subestimando essas, calcula a distância entre átomos num sólido ou numa molécula, você vai errar por alguns por cento e vai errar para menos, ok? O módulo de bulk, que é basicamente, você pega a energia e deriva 2 vezes em relação ao volume, pelo fato de eu ter uma derivada dupla aqui, ele é muito mais sensível ao erro. Então, os erros são, em geral, da ordem maior ou da ordem de 10%. Tá? E propriedades vibracionais, as frequências dos fônons, né? Fônons são os modos vibracionais, os fônons são muito moles, ou seja, as frequências são menores do que o obtido por exemplo, experimentalmente. Ok? As energias de ligação são, em geral, definindo as energias de ligação como energias negativas, elas são em módulo muito grandes, ou seja, tem que a gente chama de um overbinding. As ligações parecem mais fortes do que elas são de vários electronvolts. Tá? E eu posso ter erro também nas energias de atomização das moléculas da ordem de alguns electronvolts. E tem alguns problemas com estabilidade relativa entre fases, tá? Por exemplo, quando a gente calcula a pressão de transição do diamante indo para uma fase, pressão de transição do silício do germânio, indo da estrutura do diamante para essa estrutura que a gente chama de beta-tin, essa pressão de transição geralmente é subestimada, tá? Eu tenho um problema grave com fases magnéticas, então sempre que você estiver preocupado com um cálculo que envolva spin, não é recomendável usar LDA. E a estrutura eletrônica, a gente pode utilizar as bandas para fazer interpretações, mas tem alguns problemas que nós vamos falar mais sobre isso, principalmente os gaps, né? Mas vai ter uma aula que a gente vai falar só sobre isso, mas isso não é particular do LDA, isso ocorre para a maioria das aproximações da DFT. Comparando o GGA com a LDA, né? Agora eu vou falar da performance do GGA, mas em comparação com a LDA, tá? Então, as energias totais de átomos e de moléculas, em geral, são melhoradas, tá? Essa questão do overbinding, ou seja, de ter ligações mais fortes do que a realidade, também, em princípio, ela é corrigida, tá? Eu tenho uma melhora nas barreiras de energia, a descrição das fases relativas também é melhorada, na questão das propriedades magnéticas, a melhora é muito grande, porque os resultados LDA para sistemas magnéticos são muito, muito ruins, né? Por exemplo, o ferro metálico, se você calcular com LDA, ele não é ferro magnético, com GGA ele vai ter essa propriedade, que é a mais óbvia possível quando a gente pensa de magnetismo, né? O ferro tem que ser ferro magnético.
eu tenho uma descrição, pelo menos da parte eletrostática das ligações de hidrogênio, desculpa. O GGA, ele vai, se por um lado o LDA, ele subestima a distância entre os átomos, agora no GGA nós vamos ter vai ser superestimado, tá? Também de alguns por cento. E tem outros detalhes aqui, tá? Que eu não vou entrar em detalhe, tá? As energias também, por exemplo, de bandas, são próximas do LDA, ambos têm problemas com as bandas, e ambos não têm forças de dispersão, por exemplo, força de Van der Waals, tá? E muitas vezes a gente compara, né, se a gente quer fazer um trabalho mais rigoroso, a gente compara LDA e GGA para obter, fazer os cálculos das duas formas, para ter uma ideia de possíveis erros, né? Mas, por exemplo, se for um sistema magnético, nem adianta usar LDA, é melhor já partir para o GGA, se o seu sistema tiver spin de alguma maneira, ok? Então, a gente continua na quinta-feira, mas eu já vi que tem algumas, já estão começando a aparecer algumas perguntas, já colocando outras perguntas. A Regina pergunta, quer dizer fono, quer dizer os que têm frequência, cálculo a frequência obtido, que a frequência obtida experimentalmente, a frequência real daquele fono. O som está falhando? Ok, parece que então, não dá para ouvir, não. Por que a gente fala muito mole? A gente pode pensar que no sistema mola, a frequência é raiz de K sobre M. Então se eu diminuo... Ô, Pedro, tá ruim, não tá dando para ouvir, não. Alô? Tá sem som. O som tá falhando? Agora, sumiu. Desde quando começou a falhar? Quando você disse a Raigna perguntou, já começou a falhar. Tá picando, Pedro. Quando perguntas ou... Tô ouvindo, não. Oi? Alguma falha lá, porque aqui tá normal. Eu vou a câmera, ver se eu vou desligar minha câmera, ver se... Melhorou. Melhorou? Vamos desligar todo mundo aí. Tranquilo. Estão ouvindo? Deixa eu voltar lá na pergunta. Então, a gente chama de fono mole quando a gente faz o cálculo e a gente obtém uma frequência do fono menor do que a frequência real daquele fono, né? Porque a gente pode pensar num sistema massa-mola simplesinho, a frequência seria do sistema massa-mola raiz de K sobre M, né? Então, se eu tenho um K pequeno, significa que aquela
aquela mola é molezinha. Então, eu vou ter uma frequência menor. Tá? Então, em geral, no LDA, a gente obtém frequências um pouco menores do que as frequências reais, e em GGA um pouco maiores. E esse erro é da ordem de algumas dezenas de centímetro a -1, que para um espectroscopista é muita coisa, mas se você transformar isso em energia, em elétron-volts, você vai ver que é uma energia bastante pequena. Então, isso é o limite da precisão dos cálculos. Tá? Deixa eu voltar lá nas perguntas. William perguntou se o quanto expresso só usa ele na vários funcionais, tá? Então, essa é uma palavra importante da gente ter. Quando eu falo, qual é o funcional que você utiliza? Você usou B3LIP, você usou, tem vários outros, né? Funcional híbrido, você usou GGA junto com Van der Waals, você usou LDA mais U, então tem vários posições sobre eles. Para calcular a função trabalho, em geral, o GGA é que dá um melhor resultado. Densidade sensivelmente uniforme, não me lembro, Derek, se você encontrar esse texto, me manda, eu tento entender o que quer dizer ali. Alexandre está perguntando do critério para convergência. Na parte prática do curso, nós vamos ver como é que a gente coloca esses critérios para convergência, porque a pergunta do Alexandre tem o seguinte sentido. Quando eu estava falando daquele processo de autoconsistência, numericamente, a densidade eletrônica no passo N nunca vai ser exatamente igual ao passo N-1. Então, a gente tem que ter um critério ali de o que a gente chama de igual. Quando, né, por exemplo, é mais fácil olhar para a energia, né? Quando eu calculo a energia na iteração N e comparo com a energia na iteração N-1, elas nunca vão ser idênticas, mas se a diferença entre elas for menor do que um certo corte, a gente diz que elas são suficientemente parecidas. O Elton está perguntando por que misturar a inicial com a obtida. Na verdade, não é inicial. O que os programas geralmente fazem, eles misturam a densidade obtida na iteração N, ela é misturada com a densidade obtida na iteração N-1, tá? Isso, quer dizer, na prática, a gente vê que isso melhora a convergência. Porque é uma questão de convergência mesmo, como é que eu diria, de técnicas de cálculo numérico, tá? Porque basicamente, isso te permite a não fugir muito do caminho que você está trilhando, porque se você sempre tá misturando com a última que você obteve, você está caminhando na direção da convergência de uma forma relativamente lenta, e isso acaba ajudando a convergência. O Alan está perguntando como é o chute da densidade inicial. O chute, em geral, são cálculos atômicos que já estão pré-calculados, e você usa a densidade eletrônica dos átomos isolados como um chute. Essa é uma das possibilidades, tá? E a mistura é uma mistura numérica mesmo. Eu sei a densidade na iteração N e na iteração N-1, em cada ponto R, eu faço uma mistura entre as duas, com um determinado peso, que também pode ser alterado no programa. Josiane está falando sobre cálculo sob pressão.
Em geral, o GGA dá resultados melhores em cálculos em que você tem pressão. Não entendi sua pergunta, Juan, sobre cálculo, sobre cristais com transições estruturais. Não sei, você perguntou como seria o critério, não quis dizer o que, quer dizer, o que eu posso dizer, se você tem várias estruturas, você pode calcular a energia total das várias estruturas, dividido pelo número de átomos na célula, e obter quais são as estruturas mais estáveis. Alexandre está perguntando sobre o GW. O GW, você pode usar o cálculo do quanto expresso e, a partir dele, fazer o cálculo GW, usando, por exemplo, o Yambo, né? Então, o Yambo, ele pode ler a densidade eletrônica obtida no quanto expresso e, a partir daí, fazer o cálculo GW. As videoaulas, só está a videoaula 1, a videoaula 2 e a 3 eu vou colocar hoje, ou talvez amanhã, no YouTube. Não, Helder, não existe método híbrido LDA-GGA, tá? O que a gente chama de funcional híbrido, eu vou tentar explicar nas aulas subsequentes, é quando a gente mistura tema de troca exato com LDA ou com GGA, isso que a gente chama de híbrido. Isso, exatamente, Juan Simon. Fazemos um cálculo por fase. Para cada fase, podemos obter a energia do sistema e aí comparar as energias, obter quais são as fases mais estáveis. O Wellington perguntando genericamente qual a diferença entre os funcionais PBE com o Van der Waals, né? Todas essas aproximações, seja aproximação local ou seja aproximação GGA, que também de certa forma, também é local, porque na GGA você pega localmente a densidade eletrônica e o gradiente. Então, você não consegue descrever nenhum tipo de força de dispersão. Então, o Van der Waals ele é incluído além do GGA. Então, você faz um cálculo, seja ele LDA ou GGA, e você inclui o Van der Waals como um tema mais no seu funcional. Depois nós vamos falar sobre isso. Como o problema do gap é resolvido. Depois nós vamos falar sobre o problema do gap, mas tem duas soluções, uma é usar funcionais híbridos, outra é fazer cálculos GW. O Renan falou mais também, você pode usar, é verdade, Renan, você pode usar o Berkeley ou o Yambo para incluir o GW. Propriedades ópticas, a gente tem, dá para usar o quanto expresso para calcular algumas coisas, mas muitas vezes você precisa ter cálculos GW, dependendo da propriedade óptica que você quer. O William está perguntando, eu acho que é Transition Metal Decalcogenides, né, William? Em geral, o ideal é você usar GGA, mas se você estiver usando um sistema que você tem interação entre as camadas, então, para ligação covalente dentro da mesma camada, o GGA dá bons resultados, mas para interação entre camadas, você tem que incluir Van der Waals para ter bom resultado. O Alexandre está falando aqui, eu concordo, Alexandre, que GGA é bom para otimizar a estrutura, e o potencial híbrido, depois nós vamos falar para o gap, tá? GWL eu nunca usei, não estou me lembrando o que é isso. Juan, nós vamos dar algumas sugestões de critério de convergência quando a gente estiver fazendo a parte prática do curso. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, quem lembrar de perguntas, pode mandar depois, pode fazer a pergunta na próxima aula, ou mandar para mim por e-mail, mandar para aquele e-mail DFT Online UF.
Antônio, a parte prática nós vamos ter alguns cálculos simples que os alunos vão fazer utilizando o Quanto Expresso. Tudo certo? Então, obrigado pela presença. Quinta-feira, dia 14, às 14 horas, estamos de volta. Até quinta, então, pessoal. Vou tentar colocar, pelo menos até amanhã, vou tentar colocar tanto a aula 2 como a aula 3 no meu canal do YouTube. Quem souber o canal do YouTube da pós-graduação da UFMT, a aula 2 já está lá, tá? Se o Teldo tiver com o link aí, pode colocar. O Teldo colocou, tá? Nesse link que o Teldo colocou aí, já tem aula 2, mas eu vou tentar colocar até amanhã. Ok? Então, nos vemos quinta-feira. Quer dizer, eu não vou ver vocês, mas vocês vão me ver. Eu que agradeço a presença de vocês. Até logo.